É muito bom poder estar aqui. Nós estamos numa série de mensagens. Pode deixar a luz como estava. Só mais um pouquinho. Nós estamos numa série de mensagens sobre a nossa Páscoa. As 7 últimas palavras, frases, entonações de Jesus no momento da crucificação. Estamos há uma semana de comemorar, então, o dia da Páscoa. Páscoa é passagem, Páscoa é sofrimento, Páscoa é antes e depois. Páscoa é um tempo de dor, é um tempo no qual o Cordeiro foi entregue por nós. Páscoa é o tempo de saída do Egito, de mudança de vida. E toda mudança causa uma certa dor e um certo desconforto. Como seria o domingo de Ramos, um domingo antes do dia da Páscoa, estamos nós aqui. E eu quero convidar você a fazer uma reflexão comigo antes de nós entrarmos nesta palavra também de Jesus ali na cruz, na hora da crucificação. Eu queria te convidar a respirar bem fundo, a deixar todas as tuas agendas e problemas para fora. E eu queria convidar que você andasse comigo um pouquinho no dia que Jesus ele é apresentado diante de Pilatos. E entre Judas e Barrabás, a multidão gritando, alvoroçando, alvoroçando. Pensa nos filmes que você já viu, nas histórias que você já leu, a imagem que te traz à mente. A quem vamos soltar? Barrabás ou Jesus? E a multidão grita, a multidão alvoroça. E diante da multidão, Pilatos lava as mãos, sabendo que ele está cometendo um ato de injustiça. E para que se cumpram as escrituras, os soldados do governador levam Jesus junto de uma grande tropa. Vê comigo, imagina aqueles soldados duros, carrancudos. Eles pegam Jesus, tiram as suas roupas, eles tiram as vestes de Jesus e colocam nele um manto vermelho. E eles tecem uma coroa de espinho, rindo, zombando, eles vão trançando aqueles espinhos e eles colocam na cabeça de Jesus. E eles dão na mão de Jesus um caniço, a sua mão direita, e ajoelhando diante dele, zombam dele. Veja comigo, eles ajoelhados, zombando de Jesus. E eles falam para Jesus: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, pegam o caniço e batem em sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiram-lhe o manto, colocam as vestes e levam Jesus para a crucificação. Você está vendo? Você está vendo Jesus sofrendo, recebendo injúrias, machucados? E eles saíram com Jesus, encontraram Cirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira, onde o clima era de morte, onde o cheiro era de morte, aonde o lugar tinha cheiro de podridão. Jesus, com dor, sofrendo, machucado, foi espancado. Dão a ele a beber vinho para que diminuísse a sua dor, e Jesus cospe aquilo, não aprova. E eles levam Jesus para a crucificação. Retiram as roupas dele e, tirando a sorte entre eles com as roupas de Jesus, eles se sentam e começam a conversar.
Por cima da cabeça de Jesus tinha uma placa. Estão vendo a placa? A placa dizia algo que era para envergonhar, que era para machucar, mas dizia lá: este é o rei dos judeus. E os homens zombando com suas roupas, jogando sorte para ver quem é que vai ficar com estas roupas. Eles olham e zombam: olha lá o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e um à sua esquerda, e eles zombam com relação à postura de Jesus. Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias reedifica, salve-se a si mesmo. Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz. Afronta. Veja comigo Jesus sendo afrontado. Jesus sendo afrontado com as palavras que foi anunciada. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e os anciões zombavam. Salvou os outros? A si mesmo pode salvar? É rei de Israel? Que ele desça então dessa cruz, já que diz que é o rei. Confiou em Deus? Pois que Deus venha livrá-lo agora, de fato. Porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com eles também o insultaram. Vejam comigo. Jesus andou quilômetros apanhando, carregando uma cruz. As pessoas zombando dele e ele sem nada a falar. Agora na cruz, entre 2 bandidos, olhando e quem sabe procurando: cadê os meus que estavam comigo na ceia anterior? Em um ladinho ele vê Maria, ele vê João, ele vê os ladrões, ele vê os soldados. Ele lança a palavra de perdão, ele lança a palavra de cuidado. E ele está ali sofrendo pelos meus, pelos teus, pelos nossos pecados. Fecha os teus olhos, respira bem fundo. Pai, leva-nos à sala do trono, revela-nos o teu reino. Marca a nossa vida com a tua palavra. Traz sobre nós hoje, Senhor. Traz sobre nós hoje, Senhor, a tua palavra. Consola o coração que chegou aqui cansado, machucado, triste, ferido. Consola, Senhor, aquele que se encontram em afronta, como Jesus foi afrontado. Traz palavra de vida neste lugar para que o teu nome seja engrandecido. E marca as nossas vidas, Senhor, com aquilo que é eterno. Entregamos a Ti, Senhor, esta palavra para que o Senhor fale nos nossos corações. Em nome de Jesus. E ainda naquela cruz, Jesus com dor, sofrendo, ele olha já com o rosto desfigurado e ele diz: tenho sede. A única frase da crucificação que Jesus fala dele: tenho sede. Tenho sede. Rapidamente os soldados pegaram um pano e molharam em vinagre e deram na boca de Jesus. Tenho sede. Cansado, com o corpo doído, desidratado, machucado e ferido, Jesus queria água e ele ganha vinagre. Tenho sede. Você já esteve com sede? Quem sabe você chegou aqui hoje com sede.
Sede de vingança, sede de provisão, sede de justiça, e Jesus tinha sede. E a nossa palavra está em João 19, 26, no qual Jesus diz: tenho sede. Tenho sede. O corpo não aguentava mais. O corpo não resistia mais. Então ele tinha sede. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas não focam nesta parte, mas João foca. João diz: tenho sede. E a nossa mensagem de hoje: espere pelas palavras de providência. Espere, igreja, pelas palavras de provisão que Deus tem para todo aquele que tem sede. Amém? Pode acender a luz. Aleluia. Espere pelas palavras de providência. Descanse nas palavras de rendição, serão as próximas, e creia nas palavras de redenção. Então, terça-feira e domingo que vem temos a continuidade. Mas o que eu li para vocês estava no livro de Mateus, aquele texto narrado por Mateus, e ele traz ali as palavras de perdão que nós já vimos, as de cuidado, e acreditar na palavra de esperança e a palavra de adoção, no qual Cristo nos faz esse convite tão maravilhoso em meio à cruz. E é interessante pensar que cada um que relata sobre a crucificação escreve do seu próprio ponto de vista. E João, o discípulo amado, o livro dele é firmado nas palavras de amor. O livro de João, você pode ler João, e ele é firmado em falar sobre o amor. Ele é o discípulo amado. Então, do ponto de vista de João, e ele está bem pertinho, envolvido com a crucificação, ele relata: tenho sede. Esse momento não acontece, essas frases não foram ditas e deu uma pausa, foi dita e deu uma pausa, foi dita. Não, isso está acontecendo na crucificação. Então, quando Jesus diz tenho sede, tem um propósito pelo qual todas as coisas estão acontecendo ali na cruz. Isso é fascinante. Deus não dá ponto sem nó, tudo tinha um propósito. A época que João vivia era uma época no qual a crença, a religiosidade estava firmada no docentismo. O docentismo era uma crença que vem antes dos gnósticos. E eles acreditavam que Jesus não era uma pessoa real. Eles acreditavam que Jesus era tipo uma ilusão, algo que não era corpóreo. Que a crucificação não era real, era como uma visão virtual. Eles acreditavam que na areia não ficariam as pegadas de Jesus. Eles tinham essa visão. E João, quando ele relata isso, ele está dizendo: olha lá como ele é homem, ele tem sede. Ele é humano. Ele é humano. E o livro de João vai mostrar muito dessa humanidade de Jesus. E ele começa o livro dizendo que era o Verbo. E o Verbo, ele vem e vive conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João traz essa presença que ela é corpórea. Jesus tem um corpo e está na cruz. Sim, não é ilusão. E quando Jesus tem sede, dão para ele vinagre. E essa atitude de darem para ele vinagre também é cumprimento de uma promessa
que está em Salmo 69, 21, puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. Profecias estavam sendo cumpridas com a morte de Jesus na cruz. Tenho sede, tão simples, não é? Tenho sede. Era tão simples alcançar para ele um pouquinho de água, tão sofrido, tão machucado, tão ferido. E o que alcançam para ele? Vinagre. E diz que o vinagre era como um fel, muito diferente do produto que nós temos hoje. Então, espere pelas palavras de providência, descanse na rendição e creia na redenção. Nós estamos num caminho da Páscoa. Estamos caminhando nessas semanas e refletindo sobre isso. Então, esse amor que João traz e que naquele momento mostra para todo mundo que está assistindo, porque a crucificação se tornou um espetáculo público. Tinha interesses no governo que aquele alvoroço acontecesse exatamente para que provasse o que iria acontecer com aqueles que seguiam Jesus. Iriam morrer. Mas quando Jesus, ele diz, eu tenho sede, ele está comigo e com você em nossas necessidades. Ele passa pela dor, ele passa pela agonia. Hebreus vai dizer que ele passou pelas mesmas dores que nós passamos. Ele passou pelas mesmas dores que nós passamos. Você já sentiu sede? Você já teve uma necessidade grande que você diz, eu não sei quem pode me ajudar? Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele era o Todo-Poderoso, mas ali, naquele momento, ele só poderia fazer uma coisa. Ele só poderia cumprir a palavra de que ele morreria por mim e por você em uma cruz. Então ele tinha sede. Ele estava sofrendo. Quando nós temos uma necessidade, nós corremos muitos riscos. Corremos riscos de querer saciar essa necessidade. E nem sempre ela é real. Nem sempre ela é real. Às vezes nós temos sede de justiça. Queremos justiça. Foi um ato injusto. E no fundo, nós queremos ser notados e ser amados. Às vezes nós queremos demais conquistar um bem. E no fundo, você quer provar para o outro que você tem. Em Provérbios diz que o Senhor é quem sonda o nosso coração. E Ele sabe o que tem lá atrás. Até partes que nós não sabemos. Agora, algo que é inegável, não tem como, é que Deus é a fonte de toda a nossa satisfação. Deus é. Tudo que eu preciso vem de Deus, está em Deus. Tudo que eu venha necessitar um dia também está nele. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que ele precisava ter sede naquela hora e naquele momento, para que os gnósticos fossem confundidos e para que se cumprisse uma palavra que já tinha sido dita sobre ele, e ele estava ali, cumprindo o propósito em meio à dor. Nós estamos vivendo uma geração de gente muito mimizenta, que está com uma dor de barriga, já não cumpre um compromisso, está com não sei o que, já não vai lá. Ai não, estou sofrendo. Jesus está na cruz, eu fico de cara. Ele está na cruz com 2 bandidos enchendo o ouvido dele de coisa, de zombaria. Até que um se toque e diz, espera lá, Senhor, lembra-te de mim. Porque para o paraíso que tu vai, eu não vou. E ele recebe redenção naquele momento. Agora, Jesus está lá sofrendo e salvando. Ele está lá sofrendo e acolhendo. Ele está lá de olho
Aonde estão os discípulos? Para quê? Para dar ordem de cuidado a eles. Jesus, em meio a todo o sofrimento, ele não perde a percepção de quem ele é. E ele cumpre o propósito pelo qual ele está na cruz. Quando nós temos necessidade, nós corremos o risco de querer satisfazer ela em lugar errado. Então nós saímos buscando satisfação. Vivemos a geração que mais busca satisfação. Vivemos, sem dúvida nenhuma, a geração de maior consumismo e que mais busca satisfação. E é tão incrível que hoje no devocional, aquele devocional das mulheres, esposas de pastores e missionárias, trazia um texto sobre contentamento. E eu fiquei, olha só. O texto vinha trazendo uma reflexão sobre estar satisfeito é uma das grandes artes desse tempo. Nós precisamos manobrar a vida, recriar para estarmos satisfeitos. E aí o devocional vem e traz assim, que Deus descansa no 7º dia. Por que Deus consegue descansar? Porque tudo o que Ele fez, Ele olhou e disse, é bom. Fala aí comigo, é bom. É bom. Deus olhou a obra da mão dele, Ele olhou a criação e Ele disse, deu certo, é bom. É bom, Mariana. As obras de Deus são boas. E nós, queridos, olhamos a nossa vida e começamos, podia ter feito diferente, mas ficou com muito sal, mas ficou sem sal, mas ficou assim, mas ficou assado. E começamos a botar defeito e começamos a ficar insatisfeitos. A pessoa insatisfeita, ela não descansa. E se você está precisando de descanso, busque a satisfação. Olhe tudo o que você faz e diga, é bom pagar os boletos, porque tem condição. É bom fazer comida e ter louça para lavar, porque tem gente para comer. É bom quando nós passamos uma hora de muita necessidade, de muita dor e de muita angústia, termos Jesus conosco. É bom, nos permite descansar. Você tem sede de quê? O que você está precisando? Qual é a tua necessidade? É de descanso? É de suprimento? É de satisfação e contentamento? Em Deus nós temos. Então fica a dica. Está muito cansado, quer se sentir mais leve e descansado? Fique mais satisfeito. Agradeça mais pelo que você tem. E aí você vai estar mais satisfeito. Então, o Senhor, Ele tem essa satisfação com as nossas vidas. E nós precisamos entender algumas coisas para que a gente possa experimentar essa palavra de provisão através da cruz. Primeiro, nós precisamos entender que tem um propósito a nossa sede. Se eu não tomo água, eu vou precisar de beber água. Se eu não trabalho, eu vou precisar trabalhar. E as nossas sedes vão tendo propósito. A de Jesus tinha. De quebrar toda a ideia dos agnósticos e do doceticismo. E ainda de trazer essa humanidade e o cumprimento daquela palavra. Também na cruz, neste momento, se cumpriu as Escrituras, porque foi dito que dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sorte pelas minhas vestes. E foi o que os soldados fizeram. As profecias falavam que fariam isso com as roupas de Jesus. Ainda se cumpre nas Escrituras que, para adiantar a morte das pessoas que estavam na cruz, eles quebravam-lhe as pernas. E aí também
cumpre-se a Escritura. E aí fica para as próximas 2 mensagens, se você quiser, venha e você vai ouvir o que aconteceu. Seguindo então, nada acontece por acaso. Talvez você esteja passando dias difíceis, mas eu quero te incentivar a pensar que para toda nossa necessidade, Deus vai cumprir um propósito. Às vezes, é um propósito só de agradar a gente. Dele dizer, eu estou com você. Nada vai te faltar. Dele abrir caminhos no deserto, de fazer tantas coisas, mas Ele sempre está conosco. Busque essa presença de Deus, porque Ele é o Deus que supre. Romanos 8:28 diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você está passando por um momento difícil, lembra desse caminho de Jesus na cruz. Lembra da sede que Ele teve, que você pode pegar uma água geladinha e tomar? Assim. E deram para Ele vinagre. E pensa nos propósitos que podem vir na tua existência no seu momento difícil. Mas para que você consiga fazer isso, tem um segundo ponto. Reavalie as suas fontes de saciedade espiritual. Aonde você está buscando para saciar as tuas sedes. Às vezes está muito cansado, sabe o que faz? Se enche de coisa para não pensar. Está com problema de relacionamento, ao invés de resolver, vai assistir filme. Está com dificuldade na igreja, ao invés de resolver, bom, vocês sabem o que acontece. Então, nós precisamos avaliar aonde nós estamos buscando para saciar a nossa sede. A Bíblia é o livro que nos conduz ao Senhor. Precisamos nos alimentar com a palavra. E numa época digital, onde tem de tudo na internet, não abra mão da tua leitura bíblica. Para que você possa discernir o que você está vendo e ouvindo. Aonde você está se alimentando espiritualmente? Às vezes está na fofoca, e a fofoca não alimenta. A fofoca só excita o mal. Provérbios diz sobre a contenda entre os irmãos, não vai alimentar o bem. 1 João 4:1 diz, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Às vezes as pessoas querem dar palavras de paz, querem consolar, e acabam concordando com o pecado. Não, isso não é consolo. O consolo é o confronto do que a Bíblia diz sobre o que é pecado. Dói um pouquinho, mas igual metiolate, passava, ardia, mas curava. Só os mais raiz entendem o que é isso. Então reavalie aonde você está matando a tua sede. Reavalie. A presença de Deus é o melhor lugar para nós nos saciarmos. São as músicas, a leitura bíblica, o convívio com os irmãos, o partir do pão, o estar em oração. São práticas espirituais que nos levam a um crescimento. Terceiro ponto, pare de beber água contaminada. Aqui que eu queria chegar logo já. Pare de beber água contaminada. Jeremias 2 diz assim, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não têm água. Agora, por que você vai ao Egito para beber água do Nilo? E por que vai à Síria para beber água do Eufrates? O povo cometeu 2 grandes crimes. Deixaram o Senhor e foram beber água em outro lugar. Água contaminada. A mentira é uma água suja. E ela suja
o desenvolvimento do caráter. Toda mentira vai levar a uma distorção de caráter. A pornografia é água suja, que ela vai trazer machucadura e problema no desenvolvimento da sexualidade pura. É água suja. O roubo, a trapaça, é água suja que impede o sucesso, que impede o fluir de Deus para a tua prosperidade. A omissão é água suja. Às vezes nós precisamos falar algumas coisas e vamos omitir. Não, deixa, se eu falar, vai magoar fulano, vai chatear ciclano. E aí você omite uma verdade e causa problema nos relacionamentos. O orgulho, a prepotência, é água suja que fere as amizades. A infidelidade e a traição são águas sujas que machucam o casamento, o namoro, a vida com os amigos. A preguiça e a procrastinação são águas sujas que impedem a conquista. A preguiça, pastor, Provérbio diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Queridos, nós temos que nos levantar e agir. Deus quer fazer milagres, mas se você ficar sentadinho esperando, eu sinto muito. Pouco você vai provar do que Deus quer fazer. O egoísmo é água suja no desenvolvimento da compaixão e da solidariedade. Deus quer uma igreja generosa. Deus quer uma igreja adiante, que olha a necessidade e supre, que olha a outra pessoa e acolhe. O egoísmo impede isso. O egoísmo diz, olhe só para o seu umbigo. Olhe só para cá. Mas Deus quer que a gente avance. O tempo gasto à toa com a internet é água suja, que contamina a família e atrasa a obra de Deus. Bota um timer no teu celular, ficou 15 minutos, bloqueia a tela, pede uma palavra em mandarim para você desbloquear, mas não gasta o teu tempo na internet. É o tempo de orar, é o tempo de ver se alguém está bem, é o tempo de arrumar a casa, é o tempo de lavar a louça, é o tempo de aproveitar o sol, é o tempo de ir em missões com arte, é o tempo de ler a Bíblia. Está lá com o dedinho, os dedos vão ficar gigantes a partir dessa geração, saibam disso, porque eles vão desenvolver enorme assim. É água suja que não traz alimento, é água suja que atrasa a obra de Deus, fica olhando a vida dos outros. Antigamente, a turma conhece, eram as fifis, né, na janela. Olha lá, a vizinha passou. Olha lá o que aconteceu. Agora é aqui, olhando a vida, olhando a roupa, olhando as coisas. Igreja, nós temos que despertar. Temos que despertar. Olha 10.000 coisas e não faz uma. Olha 10.000 receitas e não faz um bolo para compartilhar um café com alguém. Não está certo. Alguma coisa está errado nisso. Quando Jesus diz, eu tenho sede, ele tinha sede, ele queria água. Mas naquele propósito ele estava dizendo, eu tenho corpo, eu tenho emoção, estou sofrendo a tua dor. Tinha um propósito, para todas as nossas necessidades, nós podemos fazer dela muita produção para o reino. Mas se você ficar olhando a vida dos outros na internet, eu vou te explicar o que vai acontecer com você. Você vai perder os olhos de estar em Deus e vai perder os olhos de estar na tua vida. Então o outro prospera e você se perde. Nós nos perdemos quando olhamos para os outros. Grave isso. Jesus está na cruz e está olhando para o propósito dele. Eu preciso cumprir esse propósito, sem perder o foco, sem perder a atenção. Quando nós olhamos a vida do outro, nós perdemos a nossa. Amém? Vamos respirar. Olha para quem está do teu lado, dá um sorrisinho.
É semana antes da Páscoa, é alinhamento do coração, não é só chocolate que a gente compartilha. Se eu sei e não compartilho nisso, eu peco. Então, queridos, vamos lá. Estão comigo? Posso continuar? Quem vai ver gravado, né? Se quiser correr, fazer o quê? Quanto mais água suja, mais pessoas serão contaminadas. Quanto mais água limpa, mais pessoas serão purificadas. Porque a água purifica, ela limpa. Ela limpa. E a Bíblia vai dizer que a nossa fonte de água limpa é Jesus. Quarto passo, mate sua sede na fonte certa. Diga comigo, obrigada, Jesus. Tem fonte de água limpa, tem fonte de água viva. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. A conversa dele com a mulher samaritana. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que água é essa, igreja? É aquela que sacia a alma, é aquela que sacia o espírito, é aquela que transforma a casa, é aquela que limpa a sujeira, é aquela que lava o coração, é aquela que lava a mente, é aquela que faz a gente se sentir limpinho, cheirosinho, pronto para uma vida com o Senhor. Esse encontro com a mulher samaritana, ele é tão profundo, e ela gasta tempo ali com ele no poço. Ela gasta tempo, eles falam de partes fundamentais do Evangelho. Ela fica tempo ali bebendo daquela água sem precisar tirar um copo. E ali também Jesus tinha sede de água de beber. E ele dá para ela a água da vida. Quanto tempo você tem ficado junto à fonte das águas? Quanto tempo você está gastando ouvindo uma música, lendo um texto, fazendo esse caminho das 7 frases de Jesus na cruz? Quanto tempo você está deixando a água do Senhor entrar na tua vida e ir te limpando durante a semana? Enquanto você trabalha, enquanto você arruma os teus negócios, enquanto você prepara tudo o que você precisa viver. Ela gastou tempo. Ela gastou tempo ali de tal forma que muda o circuito da evangelização. Ela gasta tanto tempo que ela vai para o 5º passo. Compartilhe a água da vida. Ela deixa o balde de água e vai à cidade. E lá na cidade ela começa a contar o que ela encontrou. Gente, venham e ver, eu encontrei o Messias, eu encontrei o profeta, eu encontrei o Salvador, eu encontrei, queridos, eu lembro com alegria desse dia, falava com a Lise, né? Eu tenho 2 dias de aniversário, o dia que eu nasci da barriga da minha mãe, e o dia que eu nasci do coração do Senhor, porque mudou a minha história, mudou a minha vida, Ele saciou a minha sede, Ele mudou a minha existência. E Ele quer fazer isso. E aí eu acredito que você é a pessoa que senta perto da fonte, para poder deixar essa água entrar e tocar você. Para que você possa sair, avançar e espalhar águas que curam. Para que as pessoas também sejam curadas, limpas, purificadas. Águas que saciam. A mulher deixa ali o balde dela e sai a anunciar, porque ela ficou satisfeita. Ela ficou satisfeita. Eu lembro de um dia que eu estava numa luta, lembro de muitos, mas vou contar só esse. A gente estava com os problemas, só a gente, né? E aí eu fui orar. Estava lendo um livro, eu leio sempre 3, 4 junto, e estava lendo um livro, e naquele livro tinha uma oração. Aquela oração me capturou de tal forma que eu me vi imersa nela, e ela dizia mais ou menos assim: Senhor, nesta hora eu quero fazer uma entrega.
Eu quero viver só o que o Senhor quer que eu viva. Eu quero ter só o que o Senhor quer que eu tenha. Eu quero ir só aonde o Senhor quer que eu vá. Porque se eu estiver fora disso, eu não vou ser bênção. Eu choquei. E a partir daquele dia, eu fiz esta oração. Nosso problema continuou. Levou tempo para ser resolvido. Mas a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Jesus está na cruz. Não é um lugar confortável. Mas Ele está cumprindo um propósito. Eu só quero ter o que Deus quer que eu tenha. Eu só quero falar o que Deus quer que eu fale. O que eu fizer fora isso vai ser errado. Eu quero estar onde Ele quer que eu esteja. Eu quero estar com quem Ele quer que eu esteja. Fora disso vai dar muito ruim, não vai dar certo. E Jesus estava exatamente aonde Deus queria que Ele estivesse. Quando nós estamos satisfeitos, nós sabemos escolher. Se você chega com muita fome numa mesa, o que você faz? Me conta que eu quero ouvir. Quem falou? Come de tudo um pouco, né? Depois vai fazer a segunda servida. Ai, agora eu vou comer só o que eu gosto, porque já está satisfeito. Quando nós estamos com fome, qualquer coisa serve. Aí sai comendo. Aí come coisa que só faz mal, que entope veia, que dá ruim, que traz confusão mental. Assim é no mundo espiritual. Mas se nós estamos satisfeitos, nós sentamos e escolhemos o que vamos comer hoje. Não é? Senhor, eu queria ver contigo essa área da minha vida. Aí vai lá e se alimenta daquela. Não, nossa, isso daqui é muito legal, vou até anotar. Escolhe o que come. Nós, filhos de Deus, precisamos diminuir a ansiedade e aumentar a saciedade. Na ansiedade se come qualquer coisa, na saciedade se escolhe o que vai comer. E o Senhor quer nos alimentar com maná do céu, com palavra viva, com água pura, que lava, que limpa, que purifica. Quem sacia é saciado. Quem supre é suprido. Quem recebe, reparte. Quem ama é amado. E quem perdoa é perdoado. São princípios do reino. São princípios do reino. Deus quer nos saciar. Mas para isso nós também precisamos compartilhar, senão vai virar só uma água parada, e água parada estraga. Precisa fluir. Então Jesus disse: tenho sede. Quais são os seus problemas? Você tem sede de quê? Jesus, Ele é o único que pode saciar a nossa sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7:37. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. E eu quero ressaltar um fato bem curioso durante a crucificação, quando a Bíblia relata a respeito do desamparo que Jesus sente na crucificação. E esse texto que eu vou ler está no livro Deus Me Ama, no qual alguns alunos da escola de formação estão lendo, eu acredito. Se eles ainda não chegaram nessa parte, eles vão chegar. E diz assim: o fato de Jesus ter se sentido desamparado serve apenas para mostrar a que ponto ele vivenciou os nossos pecados. Lembra João? João quer mostrar a humanidade de Jesus. Jesus sentiu
E esta é a diferença entre a percepção do pecado e a realidade de Deus. Jesus sentiu o desamparo, que era uma percepção do pecado. Nós também nos sentimos abandonados por Deus em alguns dos nossos piores momentos. É ou não é, gente? Tem hora que é difícil. Mas isso não significa que Ele tenha nos abandonado. E sim que não podemos vê-lo em meio à escuridão dos nossos pecados. Nós não conseguimos, às vezes, ver a ação de Deus naquela hora de dor, porque estamos imersos numa confusão de ser humano e ser espiritual. Mas isso não vem de forma alguma afirmar que Deus o desamparou ou nos desampara. A verdade inequívoca, contudo, é que Deus está sempre presente e jamais dá as costas para o seu povo. Leia esse livro, Deus me ama. E Ele me ama tanto que eu posso ler esse livro. Deus jamais dá as costas para você. Deus jamais ignora o teu sofrimento. Deus jamais te abandonou, te abandona, te abandonará. Jamais. Isso não faz parte de quem Deus é. Do que você tem sede? De uma presença que te dá segurança? De uma resolução de um problema jurídico? De uma justiça num mundo tão injusto no qual nós vivemos? De um milagre no corpo adoecido? Do que você tem sede? A Bíblia diz: venha e beba, Ele é fonte de água viva. Água que limpa, água que purifica, água que vai organizar todas as nossas sedes. Ele vai organizar o que nós pensamos, o que nós sentimos. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão. Deixa Jesus fluir de dentro de você, para que os propósitos dele venham a se cumprir também na tua vida. Sede pelo fim de uma doença, sede pelo melhor em um relacionamento, sede por um emprego, sede por respeito. Existem situações que nós somos tão humilhados, tão desrespeitados. Sede para viver algo importante. Sede de ver a vida dos filhos ajustada. Sede de ver as pessoas sendo libertas dos vícios. Sede de ver os corações sendo transformados. Eu não consigo saber qual é a tua sede. Mas a Bíblia diz que eu sei aonde está a fonte que vai saciar a tua sede. E essa fonte é Jesus. Essa fonte é Jesus. E Jesus quer saciar essa sede que nós temos. Ele quer saciar a nossa vida. E quanto mais satisfeitos, mais nós vamos descansar. Quanto mais nós acreditamos que Deus cuida de nós, mais nós expressamos fé e confiança. Ah, pastor, então vai ficar tudo como eu quero? Não, não vai. Não vai. É um segredo da vida cristã, alinhar o nosso coração humano ao coração soberano de Deus. É um segredo isso. Cada um vai alinhando na caminhada. E aí a gente entende que Ele sabe o que é melhor para nós, então a gente abre mão aqui. Aí a gente entende que o caminho dele é melhor do que o nosso, a gente abre mão ali.
Aí a gente conta para ele um sonho que está sendo gerado no nosso coração e ele diz: uau, fui eu que botei esse sonho no teu coração, então vai acontecer. Mas o que nós não podemos perder de vista é que ele é a nossa fonte de saciedade. Não tem filme que vai saciar o teu vazio. Não tem amigos que vai saciar isso. Não tem, queridos. Amigos nos ajudam, mas eles não podem. Não podem. E ainda tem mais um segredo do reino que ele ferve no meu coração. É que quanto mais eu sei o meu lugar no reino, aquilo pelo qual eu sirvo melhor, mais satisfeito eu fico em Deus. Porque eu cumpro o propósito. Jesus está cumprindo o propósito e ele tem sede. E a sede cumpre uma promessa. Se eu estou andando com Deus, fazendo aquilo que me é parte no reino, então eu também vou estar satisfeita. E estando satisfeita, vou poder ser fonte de água para saciar os outros. Pegaram? Sim. Quanto mais perto de Deus, você vai funcionar melhor. E você vai poder ser saciado e saciar a muitos. E hoje nós precisamos de fontes de água viva que sejam lançadas por essa terra.